Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Falando Espiritismo, falando de Espiritismo, né? Eu sou Eduardo Sabag, aqui você tem vídeo todos os dias, às 8 horas da noite, e também um vídeo às 11 horas da manhã, né, que eu tenho postado. Aqui a gente fala de Espiritismo, é isso aí, vamos ao canal de vídeo de hoje. Já deixa seu like aí, eu já vou explicando que esse vídeo vai ser um pouco longo, porque eu vou falar devagar para que todo mundo possa compreender. Como é uma história muito complexa, eu vou ter que explicar bem. Então tenha paciência, pegue sua aguinha, sua pipoca e vamos lá, a história de hoje. E outra coisa, esqueci qualquer outra coisa. Não façam isso em casa. Nada do que eu vou falar, façam em casa. A minha vida é um pouco diferente da vida das pessoas, né? Não que eu seja especial, etc. Mas como eu tenho uma comunicação com os espíritos muito ampla, por exemplo, se eu passo mal, eu converso com os espíritos. Eu sei que eles vão me ajudar, eu sei que eles vão me curar muitas vezes, tá? Não sou eu que acho que eu tenho mérito e tal, mas eles dizem que eu, por fazer a caridade, por me dispor a ajudar o próximo, eu tenho mérito. Então realmente comigo eles me curam de muitas coisas. Então, por exemplo, vamos dizer, na minha casa, eu fico com amidalite, minha esposa também, que é o que está acontecendo agora. Ela tem que tomar antibiótico, para mim não. De um dia para o outro eles me curam. Isso acontece muito, tá? Então eu normalmente não vou no hospital, não faço nada disso, mas se isso acontece com você, por favor, vá ao hospital e converse com o médico e tudo mais, tá bom? Bom, então eu vou contar para vocês o que aconteceu comigo, né? Eu tive uma bela de uma expiação. Eu já vou... vou contar a história melhor. Eu não sei se vocês lembram, há um pouco tempo atrás, há um mês mais ou menos, eu coloquei um vídeo aqui dizendo que eu quase morri. E realmente eu quase morri. O que aconteceu? Naquela época, eu tive uma apneia, na verdade, do sono. E aí, eu estava tranquilo, dormindo. De repente, travou a minha respiração. E eu acordei desesperado. E acordei totalmente sem ar. E à minha volta tinha alguns espíritos, né? Meus amigos espirituais. Aí eu falei assim, o que está acontecendo? Eles falaram, não, você quase morreu, você só não morreu porque a gente impediu. Eu falei, obrigado, né? Mas eu fiquei totalmente sem ar, então a sensação assim foi bem ruim, sabe? E aí, deixa eu só conferir aqui se o microfone está gravando, porque é a primeira vez que eu estou fazendo isso. Está gravando sim, estou usando um outro microfone aqui, de um outro celular, para que fique melhor o som, porque vocês têm reclamado que às vezes o som está ficando ruim, né? Então, o que aconteceu foi que nesse dia eu realmente quase morri. Eles falaram que era uma expiação, mas que tudo bem. Aí o Dr. Bezerra apareceu e falou para mim, não, Eduardo, a gente vai te curar, senta aí, espera um pouco. Eu sentei, ele me curou, eu voltei a dormir. Passado o tempo, eu nem me preocupei com nada disso mais, né? Porque expiação não tem jeito, tem que acontecer. Então, como eu falei para vocês, muitas coisas eu sou ajudado, vocês sabem. Por exemplo, quem é seguidor do canal faz tempo, lembra que eu era muito calvo, né? Agora deu mais ou menos, mas eu era totalmente calvo praticamente. E os espíritos recuperaram meu cabelo. Então, assim, é algo que não existe em lugar nenhum do mundo, sem eu fazer nada demais, sem eu tomar comprimido, sem eu fazer nenhum tratamento, eles realmente fizeram meu cabelo crescer novamente. Eu tive minha hérnia inguinal aqui, que também eu já estava com cirurgia marcada, os espíritos foram lá e removeram. Eu tive vários problemas, carne esponjosa no nariz, eu tive tanto problema que eles curaram, que eu já nem lembro. Diabetes, eu fiquei diabético, eles reverteram o quadro. Gordura no fígado, eu cheguei a ter gordura nível 3, uma época que eu fui pra Itália e comi muito sorvete, massa. Voltei passando mal, eu não consegui, minha digestão estava horrível, eu ficava enjoado o dia inteiro. Fui no médico, eu estava com gordura no fígado. Então eles reverteram também o quadro e várias outras coisas, várias outras expiações. Eu tive muita expiação a nível físico nessa minha existência. E ainda tenho, né, na verdade, é isso que eu estou contando aqui para vocês. Então tudo bem, né? Aliás, eu tenho um vídeo que eu falo só sobre essas curas que eles fizeram em mim. E teve outras também que eu não lembro na realidade, mas teve várias. Então, tudo bem. Aí eu estava lá, recentemente, novamente, dormindo. Eu fui dormir. E eu durmo pouco tempo, né? Não sei se vocês sabem, eu durmo mais ou menos de 3 a 4 horas por dia. Aí eu também não recomendo que faça isso sem, né, a devida organização mental aí, porque é um pouco complicado. Antes eu dormia muito, os espíritos me ajudaram a enfrentar esse processo aí. Hoje eu vivo muito bem dessa forma. Aí eu fui dormir, deitei para dormir, não conseguia dormir.
Eu já perguntei para os espíritos, mas o que está acontecendo? Porque eu sou um médium chato, entendeu? Tudo que acontece eu fico perguntando para os espíritos. Às vezes eles não falam, às vezes eles falam. Às vezes eles falam dando voltinhas, entendeu? Eles falam muitas coisas, os espíritos, mas eles não falam diretamente. Eles entendem, por exemplo, de vidro melhor que o cara que fabrica vidro, de madeira melhor que o cara que corta madeira, de estrelas melhor que qualquer físico, entendeu? Eles entendem de tudo, e muito avançado. De átomos, moléculas, de coisas que a nossa ciência não conhece, não conhece bem, mas eles não falam diretamente, eles ficam falando para que eu pense e pelo meu mérito eu conclua alguma coisa, é assim que normalmente eles falam. Dificilmente eles vão falar assim diretamente, só quando é para eu fazer alguma coisa para outra pessoa. Eles não queriam me falar o que aconteceu, não falaram nada. Eu pensando, eita, nós, era só que faltava agora, eu preciso trabalhar amanhã, não vou conseguir dormir, vai me bagunçar tudo. Aí eu fui dormir, aí eu entendi o que estava acontecendo. Todas as vezes que eu ia dormir, tinha um relaxamento aqui da parte onde passa o ar, e aí eu começava a ficar sem ar e tinha que acordar. Só que parecia que era a minha cabeça que não estava deixando eu dormir, mas na verdade não era a minha cabeça. Era exatamente esse sistema, né? Isso é chamado de apneia do sono. Só que eu não tinha isso, eu não tenho isso, certo? E eu achei super esquisito. Eu falei, caramba, de um dia pro outro ficar desse jeito. Aí eu tentei dormir numa posição, na outra, sentado, deitado de frente de costas, pesquisei na internet, coloquei um negócio no nariz e não estava dando jeito. E eu comecei a ficar muito preocupado pelo seguinte: eu tinha que trabalhar no dia seguinte e tinha algumas coisas importantes a fazer, e não poderia ficar sem dormir. No final das contas, eu não consegui dormir. Por sorte, que na verdade não é sorte, eu tinha gravado um estoque de vídeos e já tinha enviado tudo, então eu estava tranquilo em relação aos vídeos do canal. Só que é muito difícil ficar sem dormir. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência. Depois de um tempo, começa a ficar assim devastador. Você não sabe se você está na segunda, na terça, na quarta-feira. Você não lembra se você comeu. A fome, em mim pelo menos, que sou uma pessoa que tem um apetite bem normal, eu não consigo mais comer. Depois de um tempo sem dormir, eu perco a fome. E você começa a perder a noção de tempo. É bem complicado. Mesma coisa, no dia seguinte, eu tive de novo esse problema. Eu falando, caramba, e eu já estava sem dormir já há 2 dias. Aí os espíritos falaram assim, não, isso é uma expiação, Eduardo, mas você tem que buscar a solução, faz parte da expiação. Eu falei, tá bom. Vai na farmácia, eu vou na farmácia, converso com o farmacêutico, não sei o quê. Eu já sabia que era apneia. E que se eu fosse buscar uma solução médica, já faz anos que eu não vou no médico, né? Como eu falei para vocês. Eu ia ter que colocar uma máscara ou não sei o quê. Mas eu sabia também que os espíritos, uma hora, iam acabar me curando. Então eu não estava muito preocupado. Eu só precisava me ver como que eu ia conseguir dormir nos próximos dias. Porque era horrível. Eu sentava na cadeira, dava 5 segundos, eu começava a dormir, pum, acordava. Eu conseguia dormir tipo 5 segundos por vez. O pior é que você ficava acordando e, nossa, ficava terrível. Você começa a perder noção direito. Aí tudo bem. Aí lá pro 3º dia, que eu não aguentava mais, não sabia mais o que fazer, já tinha tentado tudo quanto é coisa. Os espíritos me contaram qual que foi a minha expiação. Eles me contaram assim, falaram o seguinte: Eduardo, você teve uma vida, acho que no ano 700, e eu era um cara meio assim violento, né? O que eu fazia? Eu pegava as pessoas, os escravos, e também as pessoas que eu não gostava, né? Eu era um comerciante. E o que eu afogava eles no rio. Só que eu jogava eles afundava eles no rio, depois tirava eles. E aí falava algumas besteiras, sei lá, né? Fazer o quê, né? A gente era assim mesmo. Enfiava eles de novo e ficava fazendo esse tipo de tortura, entendeu? Então, esse tipo de coisa que eu estava tendo era exatamente a expiação nessa época. E os espíritos falavam para mim, um detalhe que eu esqueci de falar, eu sou ruim para contar a história, né? Eles falaram o seguinte para mim, toda vez eles falavam, não, até a noite você vai estar curado, fique tranquilo. Eu, sério. Aí eles falaram assim, não, pede pra minha esposa, né? Pede pra Bárbara te aplicar um tratamento. Ela aplicou o tratamento e falou, não, eu acho que deu certo. Eu falei, legal. Eu ia dormir e não conseguia. Então, durante esses 3 dias, eu tive umas 10 vezes que eles falavam que eu estava curado, eu ia e não conseguia. Isso também fazia parte da expiação. Lembram que lá nos livros de Kardec, acho que no Céu e Inferno, na verdade no Livro dos Espíritos, eles falam o seguinte, que o cara quando vai para o umbral, uma das ideias das penalidades dele é o cara achar que ele vai ficar ali para sempre, quando ele está sofrendo no umbral. Então essa questão de eu achar que eu estava curado e dormir e me ferrar de novo,
fazia parte da expiação, até isso fazia parte da expiação. Eu buscar a solução e não encontrar, também fazia parte da expiação. Então eu tive que trabalhar caindo no chão de sono, totalmente desnorteado. É que eu, graças a Deus, os espíritos me ajudam muito a trabalhar também no trabalho. Então eu tive essa ajuda, mas mesmo assim foi muito complicado. Eles pegaram uma semana que eu ia me ferrar mesmo. E entre aspas, quando eu digo me ferrar, desculpe eu usar essa palavra, mas acho que é uma palavra que dá para expressar bem realmente o que aconteceu comigo, porque eu me ferrei mesmo. Então, tudo bem, já tinha passado 3 dias, eu não aguentava mais. Eu estava totalmente... Minha mente não funcionava direito mais. Eu não conseguia mais pensar de forma coerente, sabe? E eu falei, não tem mais o que fazer. Eu falei para os espíritos, hoje, ou vocês me ajudam a sair dessa, ou amanhã eu vou comprar essa máscara, né? Eu tenho vários amigos médicos, vou conversar com eles, vou comprar essa máscara e vou começar a usar, porque não tem como eu ficar mais sem dormir. E se eles quisessem que eu resolvesse esse problema de maneira material, eles mandavam eu ir no médico lá e arrumar a máscara, fazer o que fosse. Mas eles não queriam, eles queriam que eu passasse mesmo por essa expiação. Mas uma observação que eu digo a vocês não pensem que vocês devem ficar doentes pela expiação. Se você está doente, busque um médico, porque é o seguinte, você está doente e a sua expiação é aquela, você pode tomar remédio que não vai resolver direito, entendeu? Mas a sua parte é buscar o tratamento médico, óbvio. Aí no 3º dia, o Dr. Bezerra apareceu e falou assim, Eduardo, eu vou te curar. Eu falei, graças a Deus, espero que sim. Aí ele foi lá e de uma hora para outra, coisa de 5 minutos, eu dormi. Ele falou, pode dormir agora que você vai dormir bem. Dormi e realmente consegui dormir. Aí dormi 10 horas seguidas, porque já tá 3 dias sem dormir. Se somar as 3 horas que eu durmo por dia, 3 a 4 horas, durmo 3 horas mais ou menos. Então vocês percebem que interessante? Então vamos agora concluir tudo o que aconteceu. Lá no passado, eu afogava as pessoas, lembrando que todo mundo era ruim, principalmente naquela época, né? Vamos lembrar que há pouco mais de 100 anos atrás existia escravidão no Brasil, certo? E em alguns lugares do mundo, apesar que o Brasil foi um dos últimos a abolir a escravidão. E o que as pessoas faziam? Elas iam lá, compravam um escravo, podiam estuprar, matar, jogar no lixo, afogar, fazer o que elas quiserem, o que elas queriam. E elas faziam mesmo o que elas queriam, certo? Então a gente tem que lembrar que o nosso passado era sombrio. No passado, há 1000 anos atrás, então era pior ainda. Todos esses crimes que a gente acha bárbaro, um esquarteja o outro, pai matou o filho, isso era totalmente normal, isso não era nada demais para aquela época. Muitas vezes a pessoa nem ia presa, porque quem mandava era o poder, o dinheiro. Se hoje em dia isso ainda acontece, de certa forma, naquela época era muito pior, muito pior. As leis só existiam para a classe mais pobre, vamos dizer assim, ou que não tinha poder. A classe elitizada fazia o que queria. Então tudo bem. Eu pegava as pessoas, afogava elas. Não é que eu matava, mas eu torturava, um tipo de tortura. Simplesmente por diversão. Esse que é o problema, esse que me afetou um pouquinho. Mas tudo bem, né? Eu não ligo muito, porque passado é passado. Vou fazer o quê? O importante é que daqui para frente. E esse é um dos motivos em que as pessoas não conhecem as outras existências delas. Porque não é fácil. Principalmente no meu caso, que você assiste isso como se você estivesse assistindo Netflix. É o Netflix espiritual. Quando eu assisto minhas outras vidas, eles me mostram, eles ampliam, eles vão lá, conectam Bluetooth na minha mente e me mostram exatamente o que aconteceu. Eu vejo a cena e eu sinto a cena. Então, quando eles me mostram, por exemplo, uma encarnação que eu vivi na Itália, que eu era muito feliz com a minha esposa, eu sinto como eu era naquela época. Quando eles me mostram umas encarnações que eu estava nas guerras, antigamente, no Império Romano, eu sinto a minha raiva na época, até a prepotência, por exemplo, em um caso específico que eu lembro. Então é uma coisa bem legal, é um cinema 5D, que além da imagem, o som, você também sente que o cara está sentindo, entendeu? Então esse é um dos motivos. Vocês perguntam muito, por que não dá para saber nossas vidas e tal? Esse é um dos motivos, né? Mas eu não vou abordar esse tema hoje, mas vamos concluir o que ocorreu. Então, eu, pelo fato de ter ficado afogando as pessoas simplesmente para tortura, ganhei uma expiação. Passaram mais de 1.300 anos e agora eu estou pagando essa expiação. Então você vê, eu mandei um pré-datado, parcelei, tentei não pagar, me cobraram de novo, me colocaram no Serasa espiritual, estendi mais um pouco e agora eu estou pagando ela. Então eu conheço muitas expiações minhas que eu tive. Sempre no final eles me contam a história. Não sei porque no final, eles não contam antes, mas é sempre no final.
Agora, uma observação importante a se fazer é que minha esposa estava comigo nos dias, né, óbvio, e ela falava assim, nossa, mas como é que você vai fazer? Eu falei, não sei, eu vou ficar aqui até ser resolvido, né, o problema. Eu fico calmo, porque eu sei que está acontecendo isso, é porque tem um motivo. Aí eu falei para ela assim, olha, Bárbara, por quê? A gente teve recentemente uns problemas com os familiares, né, que eu não vou ficar falando quem é tudo, mas problemas físicos das pessoas que os espíritos não curaram elas, entendeu? Então a gente sabe que é assim, no dia a dia a gente percebe, as pessoas têm câncer, morrem, tem AVC, morre, tem não sei o que, e acontece mesmo. Aí eu falei, Bárbara, olha só, os espíritos estão todos aqui, só que eles não me curam. E eles não vão me curar, porque se é para eu ficar com essa expiação, eles podem me deixar com essa expiação. Existe a chance até deles me deixarem o resto da vida, certo? Eu falei para ela, isso é uma expiação, faz parte. Eles têm o poder de curar? Tem, mas eles vão fazer isso? Não. E eu vou ficar bravo por causa disso? Claro que não. Eu entendo que é isso que eu preciso. É melhor eu pagar minha expiação agora, que eu estou ciente, que eu estou bem, que eu estou confortável, que eu já tinha conseguido mandar os vídeos, está tudo certo, do que eles resolverem me dar uma expiação quando eu tiver num outro momento. Eu prefiro assim, principalmente porque agora eu tenho a noção de que é uma expiação, de que eu estou passando por ela e que está tudo certo, entendem? Então o que acontece? Toda hora eu tenho expiações, toda hora eu pago por expiações do meu passado e muitas das vezes, todas as vezes na verdade eles me falam, e algumas eu conto para vocês, porque outras assim, ou são meio complicadas, ou são meio chatas para contar, mas então é isso. Então, da mesma forma que iniciou aquele problema, acabou de uma hora para outra. Em 5 minutos, sem brincadeira, 5 minutos eles me curaram. O Dr. Bezerra chegou para mim e falou assim, Eduardo, fica tranquilo, agora eu vou realmente resolver o problema. Vocês lembram que eu falei que como eu era muito ruim, realmente afogava a galera, né? Mas parece que eu não matava, eu só torturava eles, né? Que beleza, né? Na verdade, eles muitas vezes falaram para mim que eu ia ficar bom. Falaram, não, até daqui a pouco você tá bom. Até daqui a pouco você tá bom. Eu sentia até energia entrando em mim, mas eu via, mas eu não ficava bom. Então, isso também faz parte da expiação. Aí, a partir do momento que ele falou, não, relaxa, o Dr. Bezerra chegou e falou assim, eu vou curar você. E vai ser agora. Ele me curou em 5 minutos. Ele falou, pode deitar e dormir na hora. Entendeu? Então, você percebe que eles tinham a situação inteira sob controle. Eu sabia disso, por isso que eu não fiquei pensando. Porque é óbvio que fica recebendo pensamento dos obsessores. E os obsessores ficam sugestionando o quê? Uma hora você vai parar de respirar e vai morrer. Eles ficam falando isso. Eu ouço o pensamento deles vindo para mim. Isso faz parte também da expiação. Entendeu? Então eles ficam tentando dizer o quê? Olha, Eduardo, você estava respirando bem, agora você não está mais, cada vez vai piorar até que você vai morrer. Eles falavam isso, mas eu sabia que eram obsessores, falavam, não, tudo bem, pode falar o que quiser, não vou ligar. Então, o momento todo, eles tinham controle 100% da situação. Isso realmente acontece. Agora eu vou contar um outro caso para vocês, rapidamente, só para finalizar. Eu vi isso acontecer. Tem uma pessoa em específico, eu não vou falar nomes, porque eu não sei se as pessoas querem, então eu não vou falar. Mas tinha um homem que estava morrendo. Ele não ia mais acordar. Ele já estava com uma obstrução por causa do câncer no pulmão. Ele não ia mais acordar. Aí eu vi isso, pensei, tá, vai desencarnar hoje à noite. O que os espíritos fizeram? Eles foram lá, removeram a obstrução, e ele voltou e acordou horas depois. Depois, até hoje, o cara tá vivo, faz pouco tempo isso, né? Provavelmente o câncer vai levar ele, porque os espíritos só fizeram isso. Eles não foram lá e tiraram os outros cânceres, eles só tiraram aquele tumor específico que estava atrapalhando a respiração a ponto de que ele não conseguia respirar nem com não entubado, mas nem com oxigênio nem nada. Para quê? Para que ele viva mais um pouco, para que acabe a expiação dele, para que acabe a expiação das outras pessoas, para que acabe a prova das pessoas que estão em volta. Então vocês percebem o quê? Quando a gente fala o seguinte, mas Jesus não olha para as pessoas, mas tem tanta gente morrendo, mas tem tanta gente sofrendo, isso é administrativo. Da mesma forma que eu passei por essa expiação, vocês, todo mundo também passa por as expiações. Então acontece isso mesmo. Uma pessoa tem uma infecção, outra não tem. Esses dias mesmo, um cara aqui de Londrina, ele pegou uma bactéria no cérebro que quase matou ele. O cara ficou 60 dias internado do nada, uma bactéria raríssima. Vai explicar um negócio desse? É por causa disso. São expiações que nós temos. E expiações que as pessoas têm
E não só as pessoas, como quem está em volta também. Uma pessoa dessa que tem uma bactéria do cérebro, ela sofreu menos do que a família, porque ela logo ficou em coma e ficou internada. A família ficou 60 dias sofrendo, enquanto o cara está internado, de repente o cara acordou, ficou bom e foi para casa. Então às vezes a gente tem que entender que a expiação não é só pro cara. Às vezes o principal mira da expiação são as pessoas que estão à volta. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Deixe sua opinião, se você chegou até aqui, deixe sua opinião aí abaixo. Vê o que você acha. Valeu e até a próxima.